Fala rapaziada querida do Mundo História, estamos aqui de novo, sou o professor Bussunda, Mundo História, Mundo Edu, estudando contigo, vamos ao topo do vestibular, ao topo do Enem e hoje nós vamos falar sobre Roma, vamos lá, Rui! Gente, é a nossa aula 1 de Roma, teremos a aula 2 de Roma, e a nossa aula 1 é sobre a monarquia em direção à república, né? Os primeiros tempos de Roma, que depois vai formar o grande Império Romano, um dos maiores impérios da história da humanidade. Moçada, Roma foi fundada pelos latinos, um povo indo-europeu que estava em estado de nomadismo até por volta de 1000 a.C., quando é mais ou menos que a arqueologia acha que eles chegaram lá na região de Roma e se estabeleceram por lá. Porém, os romanos não falavam isso. Os romanos falaram que sua cidade foi criada por Rômulo e Remo, dois irmãos que acabaram depois brigando entre si, e o Rômulo se tornou o primeiro rei de Roma. Existe essa lenda, né, rapaziada? Existia lá o reino de Alba Longa, um reino pré-romano, e esse reino era governado pelo rei Numitor, um rei muito justo, bacana, até que seu irmão Amulho resolveu dar um golpe em Numitor. Prendeu o Numitor e a filha de Numitor, Réa Sílvia, foi colocada numa escola de vestais, uma espécie de convento da época, para que não tivesse filhos e não gerasse herdeiros para o trono de Alba Longa. Eis que Marte, o deus da guerra, envolveu-se emocionalmente com Réa Sílvia. Marte veio à Terra e Marte fez amor com Réa Sílvia. Réa Sílvia, então, teve com Marte, o deus da guerra, os gêmeos Rômulo e Remo. Só que Amulho, o usurpador do trono, quando soube disso, mandou matar os meninos. E o carrasco responsável por matar Rômulo e Remo ficou com pena das crianças, colocou-os numa canoinha e jogou-os no rio Reno. Oh my God! Então, quando a canoa parou numa das margens do rio, Marte teria mandado uma loba para amamentar as crianças, na clássica imagem da loba que amamenta Rômulo e Remo. Mamá! A loba amamentou as crianças até que Fausto, um pobre camponês, um pequeno proprietário rural, um homem muito humilde, encontrasse os dois menininhos. A família de Fausto era pobre, mas Fausto criou Rômulo e Remo com grande esmero. Fausto fez de tudo que podia para os meninos. Rômulo e Remo aprenderam a tocar violão, comiam um ovo cru de manhã para melhorar a voz. E numa época de muita dificuldade, eles tocavam gaita na rodoviária para ganhar dinheiro. Parece que ela conhecia cada pedra que eu iria pôr nos pés. Ou eu tô confundindo as histórias? O fato, rapaziada, é que Rômulo e Remo se transformaram em adultos, em homens fortes e saudáveis, e acabaram depois depondo Amulho, o rei usurpador, e o avô deles, muito feliz com os netinhos, permitiu que eles fizessem um reino só para eles. Rômulo e Remo então fizeram a cidade de Roma. Depois Rômulo e Remo se desentenderam sobre a administração, que parte ficaria com quem, e Rômulo e Remo acabaram entrando em briga, em uma luta física. Você sabe, uma luta de irmãos inocente. Johnny, that really hurt. E Rômulo, com uma enxadada, matou o Remo. O fato, rapaziada, é que isso parece uma reles história, mas para os romanos era muito interessante. Rômulo era o primeiro rei de Roma. E Rômulo era filho de quem? De Réa Sílvia, ok? Mas com quem? Marte, o deus da guerra. Para os romanos, isso era interessante porque explicava a vocação militarista dos romanos, ou a pretensa vocação militarista dos romanos, que começaram a dominar todos os arredores de Roma e depois formaram um grande império.
E o pior, moçada, é que a arqueologia, ela coloca Rômulo realmente como o primeiro rei de Roma. Existem registros arqueológicos que existia um rapaz chamado Rômulo. Começava a época da monarquia romana. Na época da monarquia, moçada, nós temos um governo aristocrático. Aristocracia é tipo uma nobreza. E esses nobres, esses aristocratas eram os patrícios. Os patrícios se consideravam descendentes dos fundadores de Roma. Então, por isso, casavam apenas entre si, dentro das famílias, os gens, onde que existiam os casamentos intergênicos. E essa era uma forma deles perpetuarem seu status de aristocracia ou de nobreza. Na pequena cidade de Roma, existia um rei, que era dos patrícios, assessorado por um conselho de anciões, os senadores, que eram patrícios, que, por sua vez, eram também assessorados por assembleias com homens com mais de 30 anos, que também eram oriundos dos patrícios. A nobreza patrícia mandava em Roma. Mas Roma, moçada, em sua composição social tinha outros grupos. Destacamos aqui, patrícios, clientes, plebeus e escravos. Os patrícios, como a gente falou, eram a aristocracia, grandes proprietários de terras, tinham acesso ao poder político. Os plebeus eram homens que tinham vindo morar depois em Roma, ou eram pequenos trabalhadores da cidade, ou algum pequeno proprietário rural, mas não tinham direitos políticos. Os clientes, rapaziada, na verdade eles eram pessoas destituídas dos gens, ou eram antigos patrícios que empobreceram ou casaram com alguém de fora, ou eram plebeus protegidos pelos patrícios e formavam aquilo que a gente chama até hoje na linguagem política de clientela, aquele grupo que não está no poder, mas é protegido por quem está no poder. Você deve observar, moçada, que nessa nossa pirâmide social aqui, o escravo é pequeno em número ainda dentro da fase da monarquia, porque a escravidão em Roma é basicamente vinda das guerras, além das dívidas. Mas Roma ainda era uma pequena cidade, então tinha uma base de mão de obra de camponeses, plebeus, e mais tarde, na época da República, começará uma expansão que aí sim vai avolumar de uma maneira significativa a escravidão. A pequena cidade de Roma, moçada, acabou sendo invadida pelos etruscos, vizinhos guerreiros do norte, por volta de 620 a.C., e isso foi um problema, porque os etruscos eles depuseram o rei romano e a partir de então passaram a nomear um etrusco para ser o rei de Roma. Efetivamente, moçada, Roma estava fazendo parte do Império Etrusco e assim o fez por aproximadamente 100 anos, até que existisse uma revolta do Senado, que era composto por senhores patrícios, e este Senado conseguiu depor Tarquínio, o último rei dos etruscos. Existe uma explicação que o Tarquínio teria estuprado a filha de um senador, existe a explicação que Tarquínio, de repente, estava querendo dar direitos para os plebeus, mas o fato é que o Império Etrusco havia enfraquecido por diversas revoltas em pontos do Império Etrusco, e os romanos fazem parte dessas revoltas, conseguem depor o Tarquínio e conseguem expulsar os etruscos de lá. Porém, o Senado tinha medo da monarquia agora, porque o rei concentrava muitos poderes e poderia possibilitar uma nova situação parecida com a da dominação etrusca anterior. E foi então que o Senado criou a República, res pública, coisa de todos na tradução. Moçada, a ideia é que se forme um governo mais amplo e que um homem, como um rei, não tenha tantos poderes acumulados. Na prática, moçada, o governo da República fica assim, os magistrados, os senadores e as assembleias. Se tu for comparar com o período da monarquia, tirou o rei e colocou magistrados no lugar. Mas aí, moçada, são diversos magistrados que têm algum poder, mas são vigiados e ordenados pelo Senado. O grande órgão da República Romana era, de fato, o Senado, que seria responsável pela política externa, pela criação de leis, pela organização dos impostos e dos tributos, e o Senado vigiaria o trabalho dos magistrados, que seria uma espécie de poder executivo. Existia um magistrado que era o pretor, que aplicava a justiça, mas com as leis que o Senado havia criado. Existia o questor, que cuidava das finanças, mas
o orçamento era aprovado pelo Senado, existia um cônsul militar que comandava os exércitos, mas quem tinha a prerrogativa de declarar guerra era o Senado, que além disso vigiava o trabalho dos magistrados e criava as leis. Rapaziada, abaixo de tudo estavam as assembleias. As assembleias, na verdade, escolhiam magistrados e aclamavam, sem poder sugerir, apenas aplaudiam ou não as leis do Senado. Na verdade, moçada, a República, a coisa de todos, ela nasce para uma camada de privilegiados. Ela é uma república aristocrática, porque na verdade os magistrados, os senadores que possuem o poder efetivo, eles eram tão somente patrícios. O elemento democrático inicial da república estava nas assembleias. Nas assembleias estavam participando também os plebeus, mas eles não tinham lá tanto poder de decisão. Porém, moçada, essa república romana, ela passou por algumas mudanças interessantes ao longo de alguns séculos. Uma delas é a inclusão dos plebeus, que vão ganhando cada vez mais participação. Junto com isso, a expansão territorial, porque na verdade uma coisa levava a outra. O plebeu, quando ganha algum cargo político novo, ele se sente mais cidadão. E se sentindo mais cidadão, ele participa mais e ajuda a expansão militar, já que ele é a base do exército. Quando ele ajuda na expansão militar, Roma conquista mais dinheiro, conquista mais poder e pode inclusive conceder mais prestígio e mais participação para os plebeus. O plebeu, quando ganha mais prestígio e mais participação, ele se sente mais cidadão e ele vai participar mais. E aí, quando ele participa mais, ajuda Roma a se expandir, e aí Roma se expande e consegue dar mais direito para os plebeus. Se Roma consegue dar mais direito para os plebeus, o plebeu se sente mais romano e vai ajudar a participar mais ainda da expansão de Roma, que vai conseguindo dar mais direito para os plebeus, que daí os plebeus vão lutar mais por Roma, e aí Roma vai conseguir dar mais direito para os plebeus, e os plebeus vão lutar mais por Roma, que vão expandir o território. Enfim, moçada, é praticamente uma bola de neve, direitos para os plebeus e expansão territorial. Óbvio que os plebeus fizeram algumas revoltas, né? Como eles sabiam que eles eram a base do exército, eles fizeram, por exemplo, em 450 a.C., a revolta do Monte Sagrado. Um povo inimigo iria invadir Roma, os plebeus foram convocados às pressas, mas eles se negaram a ir lutar porque eles não tinham cargos de prestígio. Se retiraram para o Monte Sagrado e só aceitaram lutar quando o Senado propôs criar um cargo específico para eles, que foi o cargo de tribuno da plebe. Com revoltas assim, os plebeus foram aos poucos ganhando cargos e mais participação dentro da política. O tribuno da plebe, moçada, é uma magistradura, a primeira magistradura para plebeus. E o tribuno da plebe pode vetar leis do Senado. É um poder bastante significativo. Adiante foram criadas as leis das 12 tábuas, as primeiras leis escritas de Roma. Agora, os pretores, os juízes romanos, têm que seguir uma lei padrão sem beneficiar um ou outro. Adiante, moçada, vem a lei Canuleia, que permitia que patrícios e plebeus pudessem casar. Antes era proibido para o patrício casar fora do gens. Claro, rapaziada, não é todo o plebeu que vai casar com uma menina patrícia. Alguns plebeus foram ganhando dinheiro e prestígio ao longo do período republicano, porque a república foi passando a ser comercial. Aí tinha um plebeu pobre e um plebeu rico. Imagina o plebeu pobre chegar para um patrício. Ô, seu Patrício, eu até uma desaforo eu vim falar com o senhor, mas eu conheci ontem num baile funk, né, a tua filha. Que louca, bonita, dancemos até o chão e pá, eu quero me casar com ela. Eu descobri que ela é a cachorra da minha vida. O patrício vai pegar um porrete e vai sair batendo nesse pobre plebeu até ele aprender a nunca mais pedir a mão da filha dele em casamento. Mas imagine agora um plebeu rico. Olha, senhor Patrício, até de repente é uma insolência de minha parte, mas ontem estive eu numa festa popular dos Morros Cariocas, baile funk, e acabei conhecendo a sua herdeira, que moça encantadora, fantástica, e tenho eu pensado em contrair matrimônio com ela porque descobri que ela é a fêmea canina de minha vida. E o patrício? Olha, rapaz, que rapaz encantador, se a minha filha não casar, caso eu.
Os verdadeiros beneficiados pela lei Canuleia, que permitia que plebeus pudessem casar com patrícios, eram plebeus enriquecidos, e daqui a pouco a gente vai entender o que aconteceu. Ainda no quesito direitos para a plebe, aparece uma série de leis que a gente chama de leis licínias, que acabaram com a escravidão por dívidas e também depois possibilitaram que os plebeus pudessem ter acesso ao Senado e às magistraturas. Os plebeus podiam agora ocupar basicamente os mesmos cargos que os patrícios. Os plebeus podiam casar com moças de família patrícia e existia praticamente uma democracia, não 100%, mas algo próximo a isso, dentro da República Romana. Claro, rapaziada, isso tudo foi possibilitado devido à expansão. Roma crescia no mesmo tempo em que dava direitos para a plebe. Por volta do século V a.C., Roma já havia dominado praticamente toda a Península Itálica, onde dominou as tribos e fez muitas alianças para colocar essas tribos lutarem por Roma. Entre o século IV e III a.C., as legiões romanas foram já para a região da Espanha e dominaram aquela região, e foram em direção à Grécia, onde também dominam a Grécia, e já regiões da Ásia Menor indo em direção ao Oriente. Porém, Roma, que aos poucos se organizava e iria se constituir daqui a pouco em um império, tinha uma grande rival dentro do mar Mediterrâneo. Nós estamos falando dos cartaginenses, a cidade de Cartago. E os romanos acabaram por entrar em guerra com Cartago e nasceram as guerras púnicas, Roma contra Cartago. Na verdade, moçada, os romanos chamavam os cartaginenses de punes, por isso, púnicas. Entre 264 e 146 a.C., os romanos enfrentaram Cartago em 3 guerras, onde venceram os cartaginenses, e enquanto isso acontecia, nesses 118 anos, os romanos foram dominando a orla do Mediterrâneo. A principal consequência das guerras púnicas, a conquista do mar Mediterrâneo, que os romanos chamavam de Mare Nostrum. Uma das consequências dessa expansão todas, como a gente já falou anteriormente, é a incorporação dos plebeus na política romana e com uma participação cada vez maior. Porém, moçada, nós temos diversas consequências da dominação de Roma sobre vastos territórios. Uma destas consequências, rapaziada, é a consolidação do regime escravocrata. No meio das guerras, os romanos foram escravizando muita gente. Populações subjugadas eram, em boa parte, escravizadas pelos romanos. Ao mesmo tempo, rapaziada, a orla do Mediterrâneo se tornou um palco de comércio e os romanos pegavam produtos da Espanha, do norte da África, da Grécia e de outras regiões e distribuíam dentro do Mare Nostrum. Roma conquistou a Grécia, mas a Grécia conquistou os romanos. Moçada, tem historiadores que falam essa expressão, porque Roma havia conquistado politicamente e militarmente a Grécia, mas a cultura grega, a religião grega, passou a influenciar Roma. Os deuses gregos foram sendo transplantados para Roma. Assim, Zeus virou Júpiter em Roma. Assim, Ares, o deus da guerra, virou Marte. Assim, Hermes, o deus mensageiro, virou Mercúrio. E muitos outros deuses foram transplantados da Grécia para Roma. Socialmente falando, moçada, nós temos uma transformação dentro da camada dos plebeus. A sociedade romana, agora ela estava mais parecida com essa nossa pirâmide social aqui, ó. Patrícios, plebeus, a camada dos clientes praticamente desaparece nesse momento por causa da integração de patrícios e plebeus, depois da lei Canuleia, e uma grande base de escravos. Mas existe uma cisão entre os plebeus. A maioria dos plebeus ia para a guerra. Eles faziam campanhas que duravam em média 6 anos. E moçada, essas campanhas aí, elas não geravam bons frutos econômicos para os plebeus, que tinham que largar às vezes sua pequena propriedade, o seu emprego, e eles não ganhavam praticamente nada indo para a guerra porque não se tinha um exército profissional em Roma. O plebeu muitas vezes voltava da guerra empobrecido. Esse plebeu se tornava um proletário, proletarium, que é a palavra que vai ser usada também na Revolução Industrial depois. Prole, família, tarium, riqueza. O homem cuja única riqueza é a família.
Ele não tinha mais nada. De repente, se ele era um pequeno proprietário rural, ele vendeu sua terra e migrou para a cidade como um desempregado. Se ele já morava na cidade, ele volta da guerra e ele está desempregado. Alguns plebeus, entretanto, não foram para a guerra e se dedicaram às atividades comerciais. Os patrícios consideravam a atividade comercial uma coisa de inferiores, mas alguns plebeus, eles conseguiram, se envolvendo na atividade comercial, ganhar muito dinheiro. São esses plebeus que a gente estava falando antes. Vou usar um terninho italiano, um chapeuzinho panamenho, um charuto cubano e uma maleta de dólares norte-americanos. Esses plebeus, para ganhar um status, casavam com filhas de patrícios. Uma parte da plebe estava empobrecida, os proletários. Outra parte da plebe, os homens novos ou cavaleiros, haviam enriquecido. E isso gera um problema social, porque, moçada, nós temos a formação de uma nova aristocracia em Roma. Os patrícios, que sempre estiveram no poder, com os homens novos, que ocupam os cargos dos plebeus e fazem a participação política efetiva dos plebeus. Uma massa de homens miseráveis se instalava na cidade de Roma, que tem muito problema, muita violência social. O exército romano crescia, porque a expansão continuava, e os militares começavam a se envolver na política no momento em que existiam muitas intrigas entre os senadores e não era difícil acontecer assassinatos no setor político. O latifúndio se ampliou, as crises políticas são constantes, a República Romana estava em crise. Como os romanos saíram da crise? Como resolveram-se os problemas sociais de Roma? Como viviam os plebeus empobrecidos e os plebeus enriquecidos? O que aconteceu com Roma em meio à crise? Tudo isso nós estaremos vendo sexta no Globo Repórter. Digo, na próxima aula que falará da crise da República Romana e da instalação do Império. Um bom estudo para vocês, continuem com a gente, nós estamos sempre com vocês aqui no mundoedu.com.br. Abração, rapaziada, até a próxima, fui!